O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, pediu que o primeiro réu julgado, Aécio Lúcio Costa Pereira, seja condenado a pagar multa de 100 milhões de reais. Vamos ver. Na percepção da União, o montante pleiteado é capaz de exercer as funções inerentes à indenização pelo dano extrapatrimonial de ordem coletiva, quais sejam a função reparatória, que proporciona uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade, no caso em específico, à ordem pública, aos poderes constitucionais constituídos, ao patrimônio histórico e cultural da sociedade brasileira, bem como ao Estado democrático de direito. B. A função sancionatória, que sanciona o ofensor, tendo em vista que o valor ultrapassa o dano material apurado, com incremento aos cofres do Estado. E C. A função inibitória, que inibe novos episódios traumáticos, como visto no dia 8 de janeiro de 2023, pela relevância do montante. É importante ressaltar que a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos material e moral é solidária entre todos os acusados pela invasão e destruição das sedes dos três poderes da República. Assim, a PGR requer que o acusado seja condenado ao pagamento do dano moral coletivo em 100 milhões de reais, nos termos indicados pela AGU, com destinação a ser estabelecida pelo excelentíssimo senhor ministro relator. Clarice Oliveira, 100 milhões de reais. Olha, Leandro, essa discussão sobre o fato de os réus terem que arcar com o prejuízo que eles causaram, ela é indispensável, é um dos pontos centrais desse julgamento na minha avaliação. E há um consenso absoluto ali dentro, no meio jurídico, de que essa discussão é necessária. O valor é muito amplo, mas a gente tem ali já alguns sinais nesse primeiro dia de julgamento na direção de que essa pena seja aplicada conforme a capacidade de pagamento de cada pessoa, né? Então, o sistema jurídico brasileiro leva isso em consideração, mas é sim necessário que as pessoas que cometeram esses crimes contribuam para o ressarcimento desses custos ao erário. Não é justo que todos os contribuintes paguem por essa destruição. Tainá Falcão, o ponto destacado também no julgamento hoje, além da aplicação de multa, também há esse exemplo que o procurador citou, o fato das indenizações por danos morais, materiais. É isso, Leandro. Tem que ter algum tipo de indenização, é claro, para quem eventualmente vai ser condenado. Eu entendi pelo posicionamento do PGR, da Procuradoria-Geral da República, que esse valor de 100 milhões de reais, ele vai ser posteriormente dividido, a sugestão dele, pelo menos, é que seja dividido entre os demais condenados. 232 vão a julgamento ainda, então a ideia dele é dividir esse valor dos 100 milhões em quem for sendo condenado também por esses crimes que estão sendo sugeridos aí nesse julgamento inicial. E aí, é claro, né, eu estava tentando chegar ao número que oficialmente se apresenta em relação aos danos do patrimônio público, e o último valor aqui que eu consegui checar já ultrapassa mais de 20 milhões de reais, deve ter uma soma muito maior do que isso, então é um valor considerável, né? É um valor que ele propõe, acho que acima, né? Um pouco acima do que de fato vai ser sugerido no final desse julgamento, mas algum tipo de indenização e de ressarcimento aos cofres públicos tem que ter. Se for a maioria levar em consideração ou estiver mais alinhado ao pensamento do Alexandre de Moraes, considerando, né, mesmo que não tenham ido lá, como é o caso do Aécio, né, que sentou, fez os vídeos, proferiu aquelas palavras, né? Andou com a camiseta falando da intervenção militar, né? Fez todo aquele teatro ali sentado na cadeira, acho que foi do Senado Federal, mas ainda que não apareça derrubando o relógio como o outro, ou depredando de fato materialmente, ali quebrando uma vidraça ou qualquer outro tipo de obra de arte, como tantos que a gente viu, mas se for na linha do que o Alexandre de Moraes está propondo e tiver uma maioria condenada por isso, a gente vai ver que, enfim, a justiça nesse caso vai ser feita para poder ressarcir
os danos que a gente viu a olhos nus aqui em Brasília, né, depois do 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes, ele fez questão de fazer a exposição do que havia acontecido para ir de acordo com o que ele estava apresentando, né? Foi uma exposição mais alongada dele, mas porque ele fez questão de mostrar passo a passo o que tinha acontecido e de trazer um embasamento do porquê que ele acreditava que não dava para apenas julgar um ato isolado ali, mas entender que foi um ato coletivo, né? De que houve uma contaminação de toda aquela turba, né? Como ele faz questão de frisar. Leandro, uma coisa que vale a pena a gente destacar em relação a esse tema, claro que a gente vai ter que esperar o desfecho do julgamento para entender direito como isso vai ser feito. Mas pelo menos o que se discutia lá atrás a respeito da imposição desse tipo de pena de ressarcimento aos cofres públicos, a ideia era inclusive ter um foco específico nos financiadores. O que estava sendo discutido ali nos bastidores do Supremo Tribunal Federal era que quem financiou esses atos, quem ajudou a angariar recursos, a montar estrutura, a trazer essas pessoas até Brasília para que elas pudessem cometer esses crimes, que essas figuras, empresas, empresários e pessoas com meios financeiros para isso, tivessem que arcar em condições muito mais intensas com esse prejuízo, tá? É claro, a gente vai precisar, como eu disse, aguardar o desfecho do julgamento, mas pelo menos a intenção que se colocava lá atrás era que essa pena fosse distribuída de acordo com a participação de cada ente e a capacidade de pagamento. Então, aquela figura que eventualmente tenha colocado muito dinheiro próprio para viabilizar esse ataque aos prédios dos três poderes, essa figura teria que ser responsabilizada financeiramente de maneira mais intensa. Vamos aguardar aí o andamento do julgamento, mas pelo menos a ideia inicial que estava sendo discutida lá atrás era essa, Leandro. Agora, há processos ainda em andamento que vão voltar para o Supremo Tribunal Federal. Acredito, Clarissa, que esse grupo, né, vai ser um ponto discutido lá na frente. Tem 200 acordos de não persecução penal que já foram oferecidos à PGR. Na verdade, numa negociação da PGR com essas pessoas que foram lá, aparentemente, para fazer um protesto pacífico, é o que eles alegam. Então, eu não entendi muito bem se esse acordo da PGR, que eu sei que é um acordo penal, pode contemplar, de alguma forma, essa parte financeira, né? Ou se eles não vão ter que pagar nada, né? Eu acho que a informação, pelo menos que tinha, era que sim, os acordos de não persecução penal envolviam a pessoa. Primeiro, essas pessoas não é que elas não vão sofrer as penas por admitirem, né? Elas estão admitindo o cometimento de crimes e, dependendo do caso e conforme a capacidade de pagamento, justamente a aplicação de multa seria um dos tipos de medida que poderiam ser analisados de acordo com o caso desses investigados em especial. Agora, nessa questão dos financiamentos, acho que é um debate muito complexo, porque a maioria dos financiadores, eles vão admitir que eles financiaram, que eles alugaram os ônibus para as pessoas irem para Brasília, mas vão dizer que eles não sabiam o que aconteceria em Brasília. Vai ser muito difícil comprovar que houve ali uma conspiração entre a pessoa que alugou o ônibus, lá em Ribeirão Preto, por exemplo, e a decisão, ali no calor do momento, de invadir o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto. E aí é um debate que vai acontecer mais para frente ali no STF. Né?